Olá, nesse vídeo eu quero mostrar a comunicação serial com o computador com o Z80. Eu vou ter um teclado PS2 que vai enviar dados seriais que será captado pelo SIO e depois o Z80 vai pegar os dados do SIO, vai fazer uma conversão, pois os dados seriais do teclado são emitidos de forma diferente que é utilizada pelo computador. Então há uma conversão. Logo, ele é enviado para o Dart. Esses dois são dispositivos de comunicação serial da família dos 80. Então, o Dart vai enviar os dados para um computador, que eu vou usar apenas como monitor serial, ele não está fazendo nenhum tipo de processamento. Aqui eu tenho o SIO e aqui eu tenho o Dart. O teclado, quando ele envia os dados seriais, ele envia os dados bit a bit junto com o pulso de clock. Depois é processado e é enviado pelo Dart também bit a bit, só que dessa vez ele não precisa de um pulso de clock junto, pois os dois aparelhos vão estar trabalhando na mesma frequência, que será o Baudin Rate. Eu irei usar esses dois dispositivos de uma forma simples, sem usar a interrupção no processador, pois é apenas um circuito para testar a comunicação serial entre os três. Aqui eu tenho uma tabela dos dados que são enviados pelo teclado PS2 quando eu pressiono essas teclas. Eu marquei o A aqui como exemplo, pois quando eu pressiono a tecla A, o teclado envia o código C1 em hexadecimal. Só que há uma diferença do protocolo que é utilizado pelo teclado, os códigos são enviados por ele, dos códigos que o computador trabalha, que são os códigos formados na tabela ASCII. Aqui eu tenho a tabela ASCII e a letra A na tabela ASCII é representada pelo código 41 em hexadecimal. Só que no teclado PS2 é representado pelo código C1. Há uma diferença dos códigos entre os dois tipos de protocolo, de todos os caracteres. Então, há necessidade de que o computador Z80 faça uma conversão de dados para enviar ao computador. O dado que ele pega do teclado tem que ser convertido para ASCII e depois enviado para o computador. Agora eu vou pegar um teclado PS2, ele tem essa conexão. Eu vou conectar agora no meu osciloscópio USB para que eu possa visualizar os sinais serial que são enviados pelo teclado. Então eu vou pegar essa protoboard aqui para ter um sinal de alimentação. Eu vou pegar esse conector aqui. Alimento, tensão ground, tensão de 5 volts. Depois eu vou conectar o pino azul numa ponteira e o pino roxo na outra. O pino azul é o pino de dados e o pino roxo é o pino de clock. Eu já liguei aqui certinho. Vou ligar o osciloscópio no terra. Isso. Agora está conectado, eu vou entrar no computador e vou ficar apertando a tecla A para ver quais sinais o teclado envia. Aqui eu estou na tela do osciloscópio, eu vou apertar a tecla A. Pausa o sinal. Ele capturou isso daqui. Veja que aqui o teclado manda o sinal da letra A, depois manda o sinal de break e novamente o sinal da letra A. Entre um sinal e outro, tem um tempo de 88 milissegundos aproximadamente. Isso é tempo suficiente para que o computador pegue esse sinal, converta e depois envie para a ASCII. Se eu pegar e dar um zoom no sinal, eu vou ter isso daqui. Aqui está o meu clock e aqui está o meu pino de dados. Eu vou só inverter para ficar mais fácil. Aqui está o dado da letra A e o pulso de clock. Se eu tirar o zoom e analisar aqueles dois pulsos lá,
Esse aqui é um sinal de break. Ele tem o código dele é 0F. E aqui novamente tem o sinal equivalente à letra A, que o teclado envia. A gente vai ter que ignorar esses dois sinais aqui, pois não será útil para o nosso propósito. Apenas esse sinal aqui. Aqui eu tenho um print do osciloscópio dos dados seriais que são enviados pelo teclado PS2. Aqui eu tenho o sinal de dado e aqui eu tenho o clock. O sinal serial ele vai enviar um bit por vez e os bits estão aqui enfileirados em função do tempo. O clock aqui ele tem uma frequência de 13 kHz e um período de 76 microsegundos. Cada bit é registrado na descida de cada pulso de clock, então eu vou marcar as descidas de clock. Então, aqui eu tenho o bit de start, o bit 0, o bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, 5, 6, 7, o bit de paridade e o bit de stop. Aqui eu vou ter o valor de cada bit. Então, o bit de start ele é sempre 0. Aqui o bit 0 tem o valor 0, pois o nível está abaixo, né? O nível do sinal de dados está embaixo, isso quer dizer 0. Aqui está em nível alto, então quer dizer 1. Eu vou ter o valor 1 aqui. Aqui é o valor 0 de novo. O bit de paridade também é 0. E o bit de stop sempre vai ser 1. Aqui eu já tenho o valor dos meus 8 bits de dados, que são esses aqui. Para poder ler esses 8 bits de dados, eu vou ter que inverter a posição, pois o teclado envia primeiro o bit 0 e depois os outros bits. Então, esse aqui é o bit inicial. Então, eu vou escrever esse bit aqui em inverso. Então, esse 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Esse aqui é o equivalente em binário do código, só está invertido para poder ler. Isso daqui em hexadecimal é representado 1CH, para representar hexadecimais, que quer dizer o caractere A no código PS2. Como eu apertei a tecla A no teclado, ele enviou o caractere equivalente a A, que era o C1, como é aqui na tabela. Depois eu tenho o bit de paridade. O bit de paridade é um bit que complementa os bits de dados para que a soma dos bits seja um número par ou ímpar. Nesse caso, a gente pode analisar que o bit de paridade ele é ímpar, pois a soma dos bits de dados aqui é 3, que é um número ímpar. Então eu vou anotar aqui. Paridade ímpar, ou em inglês odd. Então, em outro valor que, por exemplo, tem apenas 2 bits, esse bit aqui será 1. Ele terá nível lógico 1 para que a soma dos bits totais, junto com esses dois, em outro caso, seja 3. Então, seria esses 2 bits mais o bit de paridade que vai ser 1, porque o teclado PS2 usa uma paridade ímpar. Se fosse uma paridade par, esse bit, nesse caso aqui, estaria ligado, né, seria 1, para que a soma de todos os bits fosse 4, que é um número par. Mas nesse caso a paridade é ímpar. Eu também tirei um print da tela do osciloscópio com o sinal de WART que é transmitido do Z80 para o computador. Esse sinal, como diz a WART, ele é um sinal assíncrono. Ele não possui junto dele um pulso de clock, pois o Z80 e o computador vão estar trabalhando na mesma frequência.
A frequência que é transmitido esse sinal é de 57.600, que também é chamado de bounding rate. Aqui a gente pode arriscar a divisão dos bits. Aqui eu tenho, primeiramente, o bit de start. Depois eu tenho o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3, 4, 5, 6, o 7 e o bit de stop. Nesse caso, a gente não vai ter o bit de paridade. Os valores de cada bit aqui é bem fácil de visualizar, então o bit de start ele sempre vai ser 0. Aqui o bit 0 vai ter o valor 1, aqui vai ter o valor 0, 0, 0, 0, 0. Aqui vai ter o valor 1, aqui vai ser 0 e o bit de stop também vai ser sempre 1. Novamente, para a gente poder ler esses 8 bits de dados, a gente vai ter que inverter eles. Então, esse aqui vai ser o bit mais significativo. Então, é 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Passando isso daqui para hexadecimais, a gente vai ter 41H, que vai corresponder à letra A. Isso daqui estando em ASCII, pois a gente vai usar o protocolo UART. Então, ele vai ter que ser ASCII. E como a gente viu na tabela ASCII, o valor A tem o código 41 hexa. Nesse caso aqui, a gente não vai ter paridade. Então, agora que a gente já sabe o formato de cada sinal serial, a gente vai partir para a programação dos periféricos de comunicação serial. A gente primeiro vai ver sobre o Dart. Aqui eu peguei apenas uma parte do datasheet do Dart, que contém os registradores que a gente vai configurar e ler. Esses registradores estão as configurações do tipo de WART que a gente quer. Se a gente quer com ou sem paridades e outro tipo de coisa. No datasheet do Dart também diz sobre as pinagens dele, como se conectar, como programar, o uso de interrupções e outras coisas mais complexas. E do SIO também, os dois são muito semelhantes, tanto na programação, no uso serial e tudo. Mas aqui eu peguei só a parte dos registradores, que é a parte mais importante. Esses 3 registradores que está mostrado aqui são os registradores de leitura. A gente vai apenas depois usar o registrador 0 para ler esse bit aqui. Esse bit aqui nos diz se o dispositivo já recebeu um dado via serial. No caso, a gente vai usar esse daqui para o SIO, mas esse daqui é o do Dart. Mas os dois são muito semelhantes. Agora, passando para os registradores de escrita, que são os que mais importam. No registrador 0, a gente vai apenas mexer nesses 2 bits aqui, que é para resetar o canal, apenas uma configuração básica. A gente tem que carregar no registrador 0, então, o valor em hexadecimal 18H para setar esses 2 bits aqui. No registrador 1, a gente irá carregar o valor 80H, pois apenas iremos setar esse bit aqui, que irá habilitar no Dart a função de waiting. Esse waiting aqui será importante para que o Dart pare o processador enquanto ele envia todo o dado para o computador, porque essa transmissão serial ela demora um pouquinho, então é bom parar o processamento do Z80. O canal 2 a gente não vai usar porque ele diz respeito à interrupção e a gente não vai usar interrupção. O registrador 3 será importante para o SIO, pois ele diz respeito sobre a recepção de dados. Aqui eu vou configurar no Dart também para um uso geral. Eu terei que carregar nele o valor C1H, que diz respeito a esse bit aqui e esse daqui, para dizer que eu quero 8 bits de dados e também que eu vou habilitar a recepção de dados. No registrador 4 eu irei carregar 84 hexa. Com esse valor aqui, eu irei configurar o clock dividido por 32. O clock de entrada eu vou dividir por 32 para que fique a mesma frequência do computador.
e eu irei usar apenas um bit de stop. A paridade no Dart eu não irei usar, como estava no sinal do osciloscópio da UART. No registrador 5, eu irei setar esse bit aqui, esses dois bits aqui, para dizer que a minha TX, que é a transmissão, vai ser de 8 bits e que eu vou habilitar a TX, tendo que carregar o valor 68H, que diz respeito aqui, pois a transmissão vai ser o principal que eu vou usar no Dart. Puxando aqui uma parte do datasheet do SIO, no registrador 0, eu irei carregar novamente o valor 18 para reiniciar o canal. No registrador 1, eu irei carregar o valor 00, pois eu não irei usar nenhuma função daqui. O registrador 2 não será usado, pois ele é de interrupção. O registrador 3 será o mais importante daqui, pois é o registrador da recepção, então eu irei habilitar a recepção e dizer que a recepção vai ser de 8 bits. Então eu terei que carregar o valor C1H. No registrador 4 também eu terei que agora, dessa vez, habilitar a paridade e dizer que a paridade vai ser odd, que é ímpar. Só que a odd aqui ela é negada, então eu terei que carregar o valor 0 nesse lugar e não 1. E também eu irei configurar um bit de stop, pois é assim que o sinal é enviado do teclado. E eu vou pegar o próprio clock que vem do teclado, carregando assim o valor 05H nesse registrador. Será apenas esse bit e esse bit aqui. No registrador 5 eu irei carregar o valor 00H, pois eu não vou usar a transmissão. Existem outros dois registradores aqui, mas não serão utilizados agora. Agora que a gente já viu a configuração dos registradores do SIO e do Dart, a gente vai para o programa para ver como a gente vai colocar esses valores dentro desses dispositivos e como a gente vai usar os dados que eles vão receber e depois transmitir. Aqui está o meu programa em Assembly para os Z80. No começo eu tenho um mapeamento de endereço dos periféricos. O que importa aqui são os do Dart. Os endereços para os dados, o endereço para os controles, e do SIO o endereço para os dados e para o controle. Eu irei apenas usar o canal A aqui. Este programa começa aqui. Primeiramente, chama as funções que carregam os dados nos registradores do SIO e do Dart. Depois envia esses dados para o Dart enviar ao monitor serial. Eles fazem pular de linha e colocar esse caractere. Depois a função que carrega a tabela de conversão na RAM. Eu coloquei a tabela na RAM para ficar mais fácil de ser endereçada na hora de fazer a conversão. Aqui tem o loop infinito do main, onde faço a leitura dos dados do teclado pelo SIO. Depois chama a função que faz a conversão de dados de PS2 para ASCII. Depois envia o valor para o computador através do Dart. Essas duas funções de leitura são para coletar os outros dados que o teclado envia, mas são ignorados, e retorna para o loop infinito. As duas funções que configuram os periféricos são idênticas. Ela pega os bytes da tabela e coloca no dispositivo de comunicação serial, programando assim os registradores. A função do Dart faz a mesma coisa. Essa é a tabela para a configuração do SIO, e logo abaixo a do Dart. Uma parte importante da gravação desses dispositivos é que deve ser enviado antes o número de qual registrador irá ser programado e depois o valor para a configuração. Então terá que enviar ao SIO o valor 0 para dizer que quer o registrador 0 e depois o dado a ser gravado nesse registrador, no caso o valor 18H. E assim por diante. Aqui são os números dos registradores e os valores a ser colocados neles, e um resumo de cada um. No Dart é a mesma coisa.
Logo abaixo, aqui no final do programa, tem a tabela com os dados para a conversão de PS2 para ASCII. Esse foi o jeito mais fácil que encontrei de converter. O valor que recebo do teclado, na verdade, é usado para apontar a posição do dado correspondente em ASCII. Por exemplo, o valor A do teclado, que é 1C hexa, irá apontar o valor 41 hexa, que é A em ASCII. E aqui tenho alguns outros caracteres do teclado. Depois dessa função, eu pego a tabela e coloco na memória RAM, para facilitar o endereço na hora de converter. Na sequência vem a função read, que faz a leitura do SIO. Ela fica aqui lendo aquele bit do registrador que mostra quando o SIO recebe um dado serial. E apenas quando o dado é recebido, ele prossegue e coleta o dado do SIO e guarda. Daí a função de conversão é chamada, onde aqui ela usa o valor que o teclado envia para apontar a tabela e fazer a conversão. Depois vem a função write. Esse valor, já convertido, é mandado para o Dart, que envia para o computador. Então esse é o programa que faz a comunicação serial entre o teclado ao computador. Esse programa, por fim, é compilado, gerando os hexadecimais correspondentes, e depois gravados na EEPROM. Aqui eu tenho o esquemático da conexão do Dart e do SIO ao Z80. Aqui eles estão ligados ao barramento do Z80, onde tem todos os pinos de dados e os pinos de controle. Aqui tem o chip que faz a seleção de qual dispositivo eu estou usando. Então, quando eu coloco no barramento de endereço, quando eu vou usar um desses chips aqui, eu jogo esses valores aqui e ele endereça o Dart ou o SIO, sendo que para diferenciar se é um dado ou um controle é feito por esses dois bits aqui do barramento de endereço. Os outros bits do barramento de endereço são usados para selecionar os dispositivos em si. Aqui está a entrada de dados seriais do teclado junto com os pulsos de clock pelo SIO, e aqui pelo Dart está a transmissão principalmente e o circuito de clock de 1.4832 MHz. O circuito que faz este clock é este daqui. Este clock ele é usado pois é o mesmo que tem no computador, e dividindo isso daqui eu consigo o bound rate exato para trabalhar na mesma frequência com o computador. Aqui tem o pino que transmite o sinal, que vai para o computador depois. E junto aqui tem um diodo que serve como uma porta OR para conectar ao pino de waiting do processador. Isso aqui faz com que o processador pare o funcionamento enquanto o Dart envia os dados seriais um por vez. Esse envio custa um pouco de tempo, cerca de alguns milissegundos. Aqui eu tenho a placa principal, aqui está o circuito de clock que vai para o Dart, aqui tem o processador, a memória RAM e as memórias EEPROMs. Depois eu vou conectar a segunda placa, onde está o barramento do Z80 subindo por aqui, aqui está o Dart e aqui está o SIO. Aqui eu tenho o esquemático de como eu irei fazer as conexões e aqui o do Dart e do SIO também. Então eu irei conectar um conversor USB para serial. Aqui eu carrego no Dart. Aqui eu tenho as saídas e entradas do Dart e aqui a do SIO. Eu vou conectar o clock para o ART. Depois eu vou conectar o conector do teclado. Então aqui 5 volts, terra. O azul é o pino de dados que vai no segundo e o roxo é o de clock que vai aqui. Então está conectado. Agora eu vou conectar o teclado e a alimentação aqui atrás. Ele já vai ligar.
aqui. Agora eu vou abrir o PUT, que é um programa para comunicação serial. Ele vai receber os dados da porta serial. Eu vou colocar na porta 5 e o bounding rate que eu tenho. Ok, agora eu vou mostrar tudo funcionando. Eu tenho o teclado aqui, o computador com Z80 aqui e os periféricos. Eles estão conectados aqui, USB, e eu tenho o PUT aqui no monitor no meu computador. Então eu dou um reset. Ele já foi para a linha de baixo, como está nas primeiras linhas do código lá. Agora se eu digitar a letra A, ele vai, codifica e envia para lá. Eu posso apertar espaço e, sei lá, printar um Hello World. Então é isso, ele pega a letra, é enviado serial, converte de PS2 para ASCII e envia para o computador. O computador é apenas para monitor serial, né? Como naquela tabela eu coloquei os números, então ele também vai funcionar os números e qualquer outra coisa que eu digitar aqui. Então é isso, eu estou usando a comunicação serial com o Z80, usando os dois dispositivos de comunicação serial. Isso daqui é apenas um teste, depois pode ser dado mais aplicações. Lembrando que a comunicação serial ela é muito útil. Então é isso. Obrigado.